no que vocês acham que pode ser feito. Tá? Então, a gente vai começar agora, dando boa tarde para vocês, oficialmente, né? E eu vou compartilhar, então, esse caso que a gente preparou. No nosso último encontro foi justamente sobre, né, a consulta e foi falado um pouquinho de consulta compartilhada, foi falado um pouco, né, sobre o projeto terapêutico singular, na teoria, né, que a Júlia e a Elisa conduziram super bem. E hoje, então, a gente tinha combinado de trazer um caso para a gente discutir, né? Então, a gente elaborou esse caso, pensando em dar um start, em a gente trazer algo inicial, para que a partir dele vocês pudessem ir colocando a sua realidade, algo que também acontece nos casos que chegam até vocês, e que a gente possa ir aí incluindo, né, nessas situações, e que a partir do que vocês vivenciam, como lidam, o que fazem, o que tem mais dado certo, o que não funciona, quais são as nossas principais dificuldades, barreiras no serviço, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse caso que a gente montou, e a gente montou no modelo de PTS, tá? Então, agora eu aprendi como deixar vocês aqui na minha telinha, em menorzinha. Então, estou bem feliz que eu consigo ver o meu caso e ver vocês ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vocês estão vendo, estão enxergando bem aqui? Tá? Esse modelo, esse modelinho aqui, depois a gente vai mandar para vocês em PDF, tá? Do que a gente foi preenchendo aqui. Então, eu quero novamente dar as boas-vindas para quem está entrando, tá? E dizer, então, que o encontro de hoje tem esse objetivo. Boa tarde, Cris. Tem esse objetivo da gente demonstrar como a gente montou aqui esse PTS, que é uma das propostas do instrutivo, tá? Então, lá dentro desse capítulo 5, não, é o capítulo 4 ainda do instrutivo, tá? É o capítulo 4 ainda do instrutivo. Ele fala nesse modelo do PTS. Ele não traz o modelo pronto, então esse é um presente da Elisa para nós, porque é um modelo que ela trabalha na equipe dela e a gente traz para cá, tá? Mas eles trazem justamente um passo a passo do que seria, né, adequado para montar esse PTS. A gente trouxe como profissional de referência, no nosso exemplo aqui, o nutricionista, tá? E a gente foi colocando aqui os dados do paciente e a data da triagem, a data da avaliação feita, no caso, pelo nutricionista, que é o profissional de referência. E a gente destacou alguns dados clínicos, então, que esse nutricionista coletou, tá? Ela identificou, então, que a nossa paciente, ela é do sexo feminino, ela tem 44 anos e apresenta dislipidemia, pré-diabetes, sintomas gastrointestinais, principalmente uma oscilação, né, uma alternância, na verdade, entre diarreia e constipação, também refere bastantes náuseas, tá? Refere enxaqueca. Nos exames bioquímicos, então, é que foram verificados os parâmetros, né, de triglicerídeos elevado, colesterol total, LDL elevado, o HDL baixo, né, a hemoglobina glicada lá já, né, no pré-diabetes, a esteatose hepática, na verdade, não foi feito teria que fazer o exame, o raio-x lá, o raio-x, ultrassom. isso.
tá? Mas os parâmetros bioquímicos são bem ruins ali, né, os marcadores hepáticos, tá? E ela apresenta também dor crônica. Dentre os aspectos psíquicos, ela refere diagnóstico de depressão e ansiedade, está tomando medicamentos para isso, insônia e um comer emocional. E dentro dos aspectos sociais, então ela refere um estresse referente a um trabalho excessivo e foi identificada uma falta de prioridade para um autocuidado. Então, tudo é mais importante do que se cuidar. Tá? Se vocês tiverem depois, já quiserem ir abrindo o microfone ou digitando ali no chat, coisas que vocês identificam aqui também, entre fatores orgânicos, psíquicos, sociais, nas consultas de vocês, que agravam os casos, que vocês veem que também aparecem, vocês podem ir colocando aqui, tá? O que essa paciente coloca? Ela coloca que ela tem como rede de apoio a sua família, considerando principalmente o marido e a filha. Como vulnerabilidade, é a dificuldade da paciente em se organizar, planejar a sua alimentação. Tem o hábito de comer sempre alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis. E mesmo quando ela consegue se organizar, ela acaba se perdendo e voltando à rotina antiga por falta de disciplina e de constância. Ela refere que o marido tenta ajudar, tanto nas compras, quanto no preparo dos alimentos, que ela gosta de comer frutas, verduras e legumes, que ela sabe cozinhar. Então, isso seriam algumas das potencialidades que ela teria para melhorar a organização no consumo alimentar e comer melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ela tem muita dificuldade de aceitar as mudanças que ela precisa fazer no seu estilo de vida como uma prioridade na sua vida. Ela acaba deixando isso em segundo plano, mesmo sabendo que tudo isso pode trazer consequências negativas para a sua saúde. A gente colocou aqui as medicações que ela está fazendo uso, tá? Além de fisioterapia. E aí, pessoal, a gente colocou aqui uma questão bem importante, que é quando a gente está fazendo o acolhimento com esse paciente, aquela escuta ativa que a gente está falando desde o início dos nossos encontros, das nossas conversas aqui, ela vai relatando tudo que ela já tentou fazer, né? As dietas que ela já tentou fazer, as tentativas e erros, as facilidades e dificuldades, né? Então, foi a partir dessa conversa que a gente foi encontrando e a gente foi chegando a construir esse plano aqui. Então, até voltando um pouquinho, né, Elisa, porque eu tenho, às vezes, eu estou aqui só lendo o material, né, Elisa? Como se fosse simples assim a gente montar um PTS, né? Eu até queria que tu colocasse um pouquinho melhor aqui como que a gente chegou nisso, né? Como que foi feito? Porque vocês imaginam que a gente está aqui, né? A profissional de referência foi a nutricionista, ela fez um pouco desse histórico, né? Coletou esses dados numa anamnese, coletou dados dietéticos, dados bioquímicos, dados antropométricos, né? Essa paciente, né, está em obesidade, mas ela também fez essa escuta ativa, fez essa conversa toda com a paciente, e a partir da qual ela chegou, né, nesse diagnóstico inicial. Mas a Elisa vai contar também um pouquinho mais, né, Elisa, de como montar isso com a equipe.
né? Boa tarde a todos. Então, o profissional de referência, ele nem sempre vai ser um nutricionista. Às vezes pode ser, o médico, pode ser o psicólogo, enfim, qualquer profissional da equipe que tem uma relação mais próxima com aquele paciente e que conhece mais o caso. Por exemplo, o profissional que o paciente se sente mais à vontade para falar e que traz mais as questões de saúde, né? Seria o profissional de referência. Mas o PTS, o ideal seria, e é essa proposta, né, que vocês tenham um instrumento, né? Esse documento ele foi feito em branco, né? Então que vocês vão receber em PDF e eu acredito também em material físico, né? Eu acredito que sim, mas para ter esse diálogo em equipe, né? Que a conversa seja com a equipe. Tem um profissional de referência e a partir do que a equipe vai discutindo sobre o caso, vai construindo. Esse modelo ele foi, eu fiz baseado no instrutivo, pegando essa questão do tratamento da obesidade no SUS, porque no instrutivo ele traz um passo a passo, o que que tem que ter, né, num PTS, que lá trazia o diagnóstico, a construção de metas também, e a avaliação, né, a avaliação do quanto que essas metas foram eficazes ou não. E aí ali ele dividia essa importância do diagnóstico ser dividido tanto nas questões orgânicas, psíquicas e sociais, quanto nas questões de vulnerabilidade que aquele paciente tem, as potencialidades e também as experiências que o paciente teve com a doença. Vamos pegar um exemplo, né, que não é o caso aqui, mas um exemplo de um paciente que tenha diabetes mellitus, né? Ele tem uma experiência tanto com a obesidade quanto com a diabetes, tanto com a hipertensão. Então, trazer esses dados, assim, o que dificulta o tratamento, todos os tratamentos que esse paciente pode necessitar, né? Tanto medicamentoso quanto de mudança de estilo de vida. Não sei, se era mais ou menos isso, a ideia de falar sobre o PTS, né? Mas na prática, precisa ter a sensibilidade, né? Então vocês precisam querer fazer, né? Precisam, ter essa disponibilidade de sentar em equipe e elaborar um plano terapêutico, alguém daqui vai ter essa sensibilidade e trazer os demais membros para a equipe, né? Os demais membros da equipe para fazer esse PTS junto com vocês, porque esse é o principal desafio, né? Mas a gente tem que partir de algo. Então, aqui a gente tem o instrumento, né? Sem preenchimento, você tenha o modelo. Aí você, junto com a equipe, vai conseguir construindo isso, né? Fica mais fácil de pensar sobre o caso quando tu tem tudo detalhado, assim, o que que tu precisa olhar na doença desse paciente que está aqui na minha frente, né? E aí eu queria ver se vocês também conseguiriam incluir mais o que mais que vocês coletam com os pacientes de vocês, o que mais que vocês incluem aqui, o que mais que a gente pode incluir nesses casos para a gente poder depois pensar nas metas. Uma coisa que eu esqueci de falar, tem algumas questões aqui nesse modelo que eu acrescentei pela prática mesmo, porque tem no trabalho, né, que eu realizo no Teacoli, a gente faz o plano, né, o projeto terapêutico singular a cada 6 meses, a gente reavalia todos os casos que a gente tem em equipe, né, e eu tinha, né, esse modelo, e aí eu fui acrescentando aqui, porque, por exemplo, questão de medicação, de profissional de referência, de médico de referência, de outras terapias que o paciente faz, não tem no modelo do proposto do instrutivo, só fala sobre a questão clínica mesmo, do diagnóstico, metas e avaliação, né? Então, eu considero que é importante a gente saber quais outras terapias que o paciente faz além, né, da equipe da atenção primária, e também o uso de medicação também é importante nesse sentido.
O doutor Roberto levantou a mão. Por favor, doutor. Eu não sei se vocês me escutam. Sim. Sim. A minha fonte para isso foi um protocolo de obesidade do Ministério da Saúde, mas lá dizia que na primeira avaliação do paciente tu sempre tem que entender mais ou menos questão do peso quanto à obesidade, né? Que eu sei que não é o nosso foco, é olhar para tudo, mas enfim, saber quanto que foi o menor peso que esse paciente já teve na vida e quanto é o maior. E explicar para ele, olha, querido, tua faixa, porque às vezes a pessoa foi sempre mais gordinha, e isso é o normal dela. Então, explicar assim, ó, tua faixa de peso vai ficar entre isso e isso. Tu tem 1,70 e tu queria pesar 50 quilos, isso não é viável, não é possível e tal. Para tu ir tirando um pouco das ansiedades da pessoa, né? É uma outra coisa que eu, quando faço a avaliação, a primeira avaliação de um paciente obeso, eu procuro estabelecer. Além de, depois eu acho que vai ser falado a questão das metas, né? 5 a 10% do peso corporal, explicar para a pessoa que não é. A gente não está ali para colocar ela dentro, tirar da obesidade grau 13 e trazer para o eutrofismo, né? O caminho é que oferecer saúde, né? Mais ou menos isso. Bem isso, né, doutor Roberto? A gente finalmente, né, depois de muito tempo, o Ministério da Saúde adota, né, essa conduta, porque se reconhece hoje em dia a dificuldade realmente de uma pessoa sair, né, de uma obesidade grave para vir para um IMC, olha, né, mesmo de obesidade grau 1, né, imagina de sobrepeso ou de eutrofia, né, e realmente, né, o objetivo é redução de 5 a 10% do peso corporal e principalmente de mudanças, né, metabólicas ali, que já vão fazer diminuição no risco, né, cardiovascular, que vão trazer melhor qualidade de vida, né, e tudo isso que a gente objetiva. E o peso, ele não é o foco principal realmente, mas ele é sim, né, uma consequência de tudo isso que a gente está tentando melhorar aqui, que a gente vai observar. Mas para isso a gente precisa olhar para esse todo, né? A gente precisa ir coletando esses dados, como a Elisa falou. E quando a gente vai construir esse PTS, a gente vai pegar uma reunião de equipe, o caso de um dos nossos pacientes que a gente está olhando junto, né? Vamos falar sobre o caso da Dona Maria, né? Então, o que está acontecendo com ela, quem está atendendo ela, quem está acompanhando ela? O que ela te contou, como foi sobre isso, como foi sobre aquilo. Cada um vai contar, vai trazer um pouco daquele histórico, né? O que a gente reconhece de potencialidades, de vulnerabilidades, né? O que ela está contando, né? O que a gente tem aqui, né? E aqui é um caso muito ainda bonitinho, tá? A gente sabe que as vulnerabilidades são muito maiores do que isso, né? As vulnerabilidades são associadas também a vulnerabilidades sociais, são associadas também, né, a dificuldades de acesso, né? Seja a alimentação saudável, seja a serviços, né? Seja a prática de atividade física, não é força de vontade, não é não conseguir fazer porque não tenho disciplina, né? Não é só isso, né? Então, a gente vai tentando encontrar uma potencialidade, o que pode dar certo para essa pessoa, o que será que diante de tudo isso pode funcionar, né? Dentro da experiência dela, dentro desse histórico que tu foi montando. Então, isso que o doutor falou é muito importante, né? Qual foi o menor peso? Qual foi o maior? Dentro desse histórico todo, quanta oscilação, né? A gente vai montar, a gente já montou e vai mandar para vocês, a gente chama de histórico do peso, tá? Ou histórico de dieta também temos, tá? A gente bota junto, doutor Roberto, que assim, a pessoa vai te contar uma história, quando tu pergunta para ela como é que foi, tá, a evolução do peso ao longo da vida. Ah, olha, quando que foi a primeira vez que tu te lembra de ter pensado que tu te achava gorda? Ou que tu achou que tu tinha que emagrecer? Ih, quando eu tinha 10 anos. Ou lá depois que eu fiquei menstruada, ou depois que eu tive nenê,
enfim, depois que eu casei, aí eu comecei. Aí eu ganhei nenê, daí eu engordei, daí eu emagreci, daí eu fiz dieta de não sei das quantas, depois isso, depois aquilo, e ela vai te contando. E daí tem assim, aí eu emagreci. Aí eu tava pesando 92, daí eu consegui chegar nos 70, aí depois eu ganhei tudo de novo e fui parar nos 96, daí não sei o quê, e ela vai te contando o que ela fez para cada vez dessas. Para cada vez dessa. E aí a gente tem aquele negócio do metabolismo que a gente falou, se não me engano, foi no primeiro ou no segundo encontro. Que a cada vez que a pessoa perde peso, ela perde massa muscular, o metabolismo dela vai ficando cada vez mais lento e ela tem várias adaptações nesse metabolismo que fazem ela ter maior dificuldade de perda de peso, né? E aí por isso que cada vez que ela emagrece e reganha, ela ganha mais um pouquinho, né? E aí ela vem com todo esse histórico para te contar e que ela tem uma experiência com a doença que é de vida, né? E de coisas que ela vai te dizer o que ela tem facilidade, o que ela tem dificuldade, o que funcionou ao longo desse tempo e o que não funcionou, que servem para a gente como balizador do que a gente vai fazer, porque o que adianta a gente replicar coisas que não funcionam? Historicamente não funciona para ela, né? Então, nesse sentido, também é muito importante que a gente pense junto e que a gente seja realista para montar as metas com ela, né? Mas eu ia falar aqui desse caso, por quê? Porque nesse caso é um caso até de paciente que teve oportunidade de ir para o particular, tá? Então, nós não estamos falando aqui só de paciente usuário do SUS, né? Mas que foi e voltou, enfim, e que traz um abuso, assim, de situações, mas que a gente ocupou porque a gente falou assim, não, vamos colocar só para ver o negócio todo. A pessoa chega com um problema. Estava com diarreia, com constipação, com enjoo, com isso, com aquilo. Foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Dá um remédio e corta a comida. Vamos excluir todos os fermentáveis, que são os food maps, esses aqui. Aí vai no ortopedista, ele também fala que esse remédio é bom para fibromialgia, porque vamos lá. E talvez tenha uma doença autoimune, mas não sabe qual, porque não tem todos os sintomas, né, manifestados. Mas tu tá muito com obesidade, então tem que emagrecer. Já aproveita e toma o Ozempic. O ortopedista deu, né? E ela vem trazendo um monte de coisa nesse sentido. E aí encaminha para o reumato, porque ele viu que acha que tem alguma doença autoimune. O reumato é uma reumato integrativa e manda suplementar um monte de coisa. Gente, vira uma bola de neve sem fim e essa pessoa fica confusa. Não sabe nem para onde correr. E aí vira um tratamento maluco, tá? Então, e tudo isso com o foco que seria aqui, ó, tá? Esse é o diagnóstico da pessoa, né? Ela tem obesidade, ela tá com sintomas, né, com diagnóstico já, né, de pré-diabetes, de dislipidemia, né, com já bem desregulado o metabolismo, né? Aqui, deixa eu ver o que o Dr. Roberto está colocando. Faltou alguém tentar juntar tudo numa coisa só e entender o processo sindrômico que está por trás de cada coisa. Perfeito. Cada um olhou um pontinho, né? E o ponto que chama mais atenção é obesidade. Vamos emagrecer essa pessoa. E não olhou o todo, né? Então, toma remédio para ansiedade, toma remédio para depressão, toma remédio para emagrecer, toma remédio para fibromialgia, toma remédio para não sei o quê, né? Mas, e aí? Né? E claro que a gente precisa de medicamento para várias dessas situações, né? Principalmente quando a gente está falando de sintomas, né? E de disfunções metabólicas, tá? Mas a gente também precisa organizar a vida dessa pessoa, porque se ela só ficar tomando medicamento e não conseguir organizar, né, seu consumo alimentar, seu nível de atividade física, melhorar o seu estilo de vida, ela não vai melhorar.
né? Ela vai continuar toda desregulada. E aí, o que a gente faz com isso? A gente deixou em branco. A ideia é a gente pensar, né? Então, aqui nesse modelo que a Elisa nos traz, né, seria pensar para quais profissionais indicaria, com previsão de início de tratamento com cada profissional, se é possível, né, gente? E aí vocês vão ter que dizer para a gente, o que conseguiria encaminhar na minha realidade aqui? Eu consigo encaminhar para quem? Tem como fazer um atendimento multiprofissional? Eu consigo ter nutricionista, médico, psicólogo? Quem que eu vou ter aqui de equipe multiprofissional para essa paciente? Ou não? Quem vai ser? Né? E aí começa a definição das metas. Lá na sugestão do instrutivo, a sugestão é que as metas sejam aplicáveis dentro da realidade do usuário, obviamente, né? E que pode se começar com metas de curto prazo, de médio prazo e depois de longo prazo. Pensando no que é, né? A gente começa, as metas de curto prazo são as metas. Primeiro, a gente pensa em prioridade, a gente pensa em o que é mais urgente de mudar, mas a gente também pensa, e aí a gente podia pensar juntos aqui. Eu, Grace, tá? Como nutricionista e como profissional, eu penso na prioridade, na urgência, mas também no que é mais fácil. Porque se eu começo pelo mais fácil, eu promovo a autoeficácia, que é a pessoa perceber que é capaz de mudar. Porque daí, quando eu começo pelo mais fácil, e a pessoa consegue, ela, ai, tá dando certo, vou continuar. Se eu começo por uma meta muito difícil, e a pessoa não consegue, ela desiste, né? Ela se sente incapaz. Né? E aí, estamos conversando muito pouco. O que nós vamos fazer? Para quem... Como é que é lá na realidade de vocês? Consegue fazer? Vocês acham que dá... Primeiro, alguém aqui faz PTS? Alguém consegue fazer PTS? Tem reunião de equipe para fazer alguma coisa nesse sentido? Se não faz, vê uma luz no fim do túnel para fazer com algum paciente. Óbvio que a gente, talvez, né, impossível você fazer com todo paciente que chega, mas vislumbrar algum caso que possa fazer a diferença. Para começar a mostrar para a própria equipe, para o próprio gestor, que isso pode fazer sentido. E aí, gente, conversem comigo. Diga, Cris. Boa tarde. Boa tarde. Peço desculpas, eu estou participando do grupo de gestantes assistindo a atividade com vocês, concomitante. Mas para poder contribuir um pouquinho, fazer PTS não é fácil, até porque a gente não dispõe de muito tempo com a equipe. Mas a gente tentou começar a fazer, inclusive ontem, com a equipe ampliada, porque a nossa equipe faz parte da Rede Bem Cuidar, então a gente começou a discutir alguns pacientes que a gente tinha levado para a discussão da grande equipe. Porque senão até uma das profissionais levantou a questão que a gente acaba levantando a demanda e não dando os devidos encaminhamentos. Então, até para despertar a equipe dessa tarefa de como que a gente pode continuar o atendimento, né? Fazer o PTS, levantar a demanda, mas dar um retorno para toda a equipe do que cada um está fazendo. Então, é um grande desafio que a gente tem que começar a praticar para que se torne rotina. Que legal, Cris, que legal. E aí vocês fizeram um ontem? Sim, até inclusive a assistente social deu retorno dos atendimentos que ela tinha feito, né, que a equipe tinha levantado a demanda, e tem outros que a gente começou a fazer, que nas próximas reuniões a gente vai voltar a discutir. Ai, muito bom, que boa a tua contribuição, porque é isso, né, a gente tem que dar o primeiro passo, né, Cris? Eu acho que a Rede Bem Cuidar vem para isso, né, para trazer essa oportunidade, né?
Isso, e exatamente, a gente tem inclusive a Ângela, que participa da equipe, que também contribui bastante, e vem de um outro olhar, que não é do médico nem da enfermagem, que normalmente se apropria mais desses pacientes. Então, com a equipe ampliada, a gente consegue ter uma visão diferente e encaminhamentos diferentes, com certeza, que agregam o atendimento e a longitudinalidade do cuidado, né, com certeza. Ai, muito bom, que legal. Que bom saber. O que mais, gente? Quem mais aí se arrisca? A Elisa colocou aqui. O que tu colocou, Elisa? Eu tô com a telinha pequena, não consigo ler ali no... Que às vezes falta instrumentalização, né? No meu ponto de vista, às vezes a gente tem essa falta na APS de ter um modelo mesmo para fazer, né? Que direcione o que eu tenho que colocar nesse projeto terapêutico, o que não pode faltar, quais são os dados do paciente que tem que estar ali, o resumo do que ele passou até aqui, né? E o que eu vou me propor, né? O que a equipe vai propor para esse paciente daqui adiante, né? Escrito, detalhado, eu acho que nesse sentido também, às vezes, fica meio perdido. Ah, tem que fazer, tem que ter meta. Como que tem que ser essas metas? O que eu vou avaliar primeiro nesse paciente para mim, a partir disso, enquanto equipe, construir uma meta de curto, médio e longo prazo? Porque eu acho que nesse caso aqui, né, Elisa, quando a gente fala ali previsão de reavaliação, né, tem ali, a gente tinha pensado em 6 meses, né, então eu colocaria uma meta de curto prazo aqui no primeiro mês, segundo mês no máximo, depois médio prazo no terceiro, quarto mês e lá até os 6 meses no final, né. Então, pensando não necessariamente em uma meta, mas numa melhora de um ponto específico, né, de alguma questão maior, assim. E aqui embaixo que a gente coloca, né, a divisão de responsabilidades neste modelo, tá, pessoal? É um exemplo, obviamente, né? E as estratégias, né? De como que cada um faria. Mas, gente, se a gente for pensar aqui no nosso caso, então, tá? O que a gente poderia fazer com essa paciente? Por onde começar? Pensando aqui nas suas vulnerabilidades, nas suas potencialidades. Nós estamos pegando um caso, né? Ainda com poucos detalhes, eu acho. O doutor Roberto, por favor. Então, gente, eu vou dizer mais ou menos como que eu faço a abordagem de um paciente que chega com esse perfil de síndrome metabólica para mim, e vocês me dizem se é mais ou menos a ideia, o que dava para melhorar a partir daí, que eu acho que vai ter a ver com o que a gente está falando agora. Veio o paciente, então, geralmente, ele é hipertenso, dislipidêmico, diabético, obeso, faz a primeira bateria de exames iniciais, vê como que estão as coisas, em que pé o que o paciente está, e começa ali, tentar trazer ele para a meta do que é ideal na hipertensão, na dislipidemia, na diabetes. Daí, quanto à obesidade, eu faço aquele esquema que eu tinha comentado com vocês. Então, eu defino com o paciente quando que foi o maior ou menor peso dele, digo para ele que a meta é a gente conseguir uma redução de 5 a 10% do peso, calculo isso, falo isso para ele na consulta. E o que eu vejo, assim, daí eu combino com ele, tá, vamos iniciar, então, explico a importância, e assim, numa consulta de 20 minutos, então, imagine. É meio inviável, mas assim, explico para ele o que seria ideal nesse primeiro momento, devido até a Prof. Grace me deixou uns materiais na UBS de orientação de alimentação saudável, entrego, explico por cima ali, muito rapidamente. Combino para ele uma meta de atividade física, que até eu fazia um jeito muito amplo, e teve uma paciente que veio esses dias depois que eu já estou participando aqui com vocês do próximo, que eu combinei com ela um negócio muito básico, assim, eu combinei com ela dela começar a dar volta na quadra e voltar comigo em 15 dias para a gente ver se isso ela conseguia. Antes eu não fazia assim, eu ia para o paciente com aquela ideia do 150 minutos de atividade física semanal, aeróbica, mais 3 horas de musculação. Ninguém fazia. O que eu vejo com doença específica, hipertensão, diabetes, até dislipidemia, o paciente vai, entende e volta ali depois de um tempo
muitos, assim, consigo o controle. A obesidade fica num limbo. Ele volta, o peso está sempre igual, a coisa parece que não anda, sabe? E daí eu não sei o que vocês... Mas eu acho que talvez seja isso. Talvez o negócio seja as metas que estão muito inviáveis, eu não estou conseguindo cativar. E quanto a encaminhamento, o que eu noto? Saiu da minha consulta sempre, quando um paciente tem perfil de metabólico, assim, eu encaminho para Nutri, sempre. Mas eu vejo que demora a consulta para conseguir, sabe? Para eles conseguirem essa avaliação nutricional, às vezes eles ficam perdidos ali, os próprios diabéticos, assim, tu não consegue progredir, tu sempre elevando insulina sem atingir meta, porque eu não sei como que tá a parte nutricional, e às vezes tu tirar o tempo de consulta para fazer um diário de alimentação, tu tem uma demanda gigante lá fora esperando, tu não tem esse tempo, enfim. É mais ou menos assim que eu conduzo os meus casos. Eu não sei o que se seria isso que daria para aplicar nesse PTC, é isso que eu estou pensando. É bem isso, né? Cada um vai lidar com a sua realidade, e a ideia inicial é essa mesmo, doutor Roberto. A gente começa com essas orientações básicas, né? Então, dentro do que o senhor falou ali, alimentação saudável, atividade física, né? O que a gente faz? Como nutricionista, a gente vai ali trabalhar na organização, a gente dá as organizações, as orientações mais específicas, tentando trabalhar essas potencialidades, do tipo, bom, o problema é a organização, vamos lá de novo, vamos te ajudar a organizar, né? Então, para que ela consiga ter uma alimentação saudável, montar esse prato mais saudável, já que ela gosta de verduras e legumes e ela come, que não é esse um problema, ela tem acesso, a questão é organizar, nós vamos ter que montar para ela como ela vai organizar isso. Então, higienização das frutas, verduras e legumes, deixar pronto, lavado, descascado, picado, para a semana na geladeira, coisas desse tipo que a gente organiza junto, né? Mas também modos de preparo, coisas mais práticas, mais rápidas, né? Alimentos palatáveis. Aqui a gente vai ter que trabalhar os ultraprocessados, né? A gente vai ter que... O que ela tem? Então, mesmo que seja uma coisa mais rápida, e a gente tem dentro do PEC, né? Lá no prontuário eletrônico, tem lá os marcadores do consumo alimentar. E aí tu consegue ir lá e perguntar o que comeu ontem. São perguntinhas sim ou não. Feijão, fruta, verdura, legume. Aí depois tem bebida adoçada, embutidos, coisas, depois tem aqueles macarrão instantâneo e doces guloseimas. Se a pessoa respondeu sim ou não, a gente já consegue dizer, bom, tá aqui, né? O que a gente precisa trocar? O que é um lanche? O que é uma refeição? E o que não deveria estar no dia a dia, né? Esses alimentos hiperpalatáveis que ela falou que come todo dia. O que vem na cabeça quando dá vontade de comer, né? Aí vem uma bolachinha, vem uma cueca virada, vem uma cuca, vem uma pipoca, nunca vem uma fruta, né? Nunca vem um lanche um pouquinho diferente, né? Então, organizar dentro do que ela pode, do que ela consegue fazer, que é essa organização que estava faltando ali, né? E a gente, a partir da semana que vem, pessoal, do próximo encontro, né, no caso, a gente vai começar a trazer todas essas orientações, que é o que está ali no guia, no guia, com base no guia, mas é o que está no instrutivo. O instrutivo, ele vai trazer como elaborar essas metas e com base no guia alimentar, tá? Que ele tem a base na entrevista motivacional, que é identificar o estágio de mudança de comportamento e como elaborar essas metas com base na autoeficácia e no estágio de mudança de comportamento. Exato, doutor Alan, também, né? Colocando ali, deixa eu ver se eu consigo abrir eu consegui fazer a proeza de abrir. Alguém leu ali para mim o comentário do doutor Alan? Eu consegui abrir e deixar vocês na minha visão, mas não consigo abrir o comentário.
reforço dos pontos positivos, como a rede de apoio e incentivo de marido e familiares. Vincular eles ao tratamento do paciente para não sabotarem as ações dela, duvidar de comprar itens de apoio alimentar, fáceis e hipercalóricos. Perfeito, 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 perfeito. Então, não ter disponibilidade desses lanches fáceis em casa e pegar essa rede de apoio para ajudar. Se eles são essas pessoas que não vão ficar sabotando, né? Se eles são realmente apoiadores, incentivar. Vamos botar todo mundo junto para trabalhar para que quem não vai comprar, não vai, todo mundo. Não é ela que não vai comer. Então, não é para ter em casa e não vamos comprar, né? Então, isso é para todo mundo. Então, aqui o Dr. Roberto deu esses exemplos, né? Por quê? Porque a gente vai fazer organização, a gente vai fazer tudo isso. E aí, por que eu estava falando esses exemplos que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem? Que é justamente a estratégia. Porque o que fazer, a paciente sabe, vocês sabem, nós todos sabemos. Mas o como colocar em prática e a estratégia é o que vai fazer a diferença, gente. E a forma como a gente organiza isso é diferente para cada um, para cada usuário, para cada paciente. É diferente para cada um. Por mais que pareça igual, tá? Acho que abriu aqui, Leonardo, o microfone. Por mais que para cada um parece que é tudo igual, né? Porque alimentação saudável e atividade física é a mesma coisa para todo mundo. Sim, mas a estratégia, a forma de colocar em prática o que funciona para cada um, dentro das suas vulnerabilidades e potencialidades, experiência com a doença, gente, é o que vai fazer toda a diferença. Então, por isso que os nossos próximos, todos os encontros antes do nosso encerramento, que é o dia que nós entregamos as coisas impressas para vocês e fizemos o nosso confraternização final, vai ser estratégico. É só estratégia, estratégia, estratégia. Da forma como lidar, da forma como colocar em prática. Porque, como o Dr. Roberto falou, e o que eu faço com essa pessoa que não está com tudo disfuncional ainda, com a síndrome metabólica, com tudo. Então, essa pessoa não adere, né? Não adere, porque ela ainda não tá, ela está pré-contemplativa. Ela tá assim, ó, eu nem sei por que eu vim aqui, sabe? Eu vim aqui para outra coisa e me encaminharam para cá, sabe? Ou eu vim porque eu sei que eu tô acima do peso, mas é difícil. Eu quero mudar, mas é difícil. Eu quero mudar, mas sempre que tem um mas, ela tá, que a gente chama no estágio de contemplação. Então ela tá ambivalente, ela quer mudar, mas ela tem prós e contras, vantagens e desvantagens, ela não consegue sair do lugar. E é ali que a gente tem que agir, ainda colocando as motivações, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que esse instrutivo traz é justamente trabalhar com base nos estágios de mudança, promovendo a autoeficácia e promovendo essa mudança de comportamento com as estratégias. Porque, realmente, se fosse fácil, né, gente, mudar comportamento alimentar, não tinha tanta obesidade. É difícil mudar e é difícil manter essa mudança, tá? Por N motivos. E um dos grandes motivos é justamente, né, isso que a gente mostrou lá no início, o ambiente obesogênico, o quanto a gente tem de já mudanças metabólicas e comportamentais que fazem com que o indivíduo tenha cada vez mais dificuldade de perda de peso, o quanto ele se sente incapaz, o quanto ele é desmoralizado, o quanto ele é discriminado e o quanto isso faz com que ele internalize tudo isso como uma pessoa incapaz de mudar, né? Tá? Então, a gente vai marcando, a gente vai começar com as metas de curto prazo e vai levando, a partir do momento que a pessoa vai começando a se organizar, vai começando a fazer, uma coisa que acontece aqui, a gente vai entregar para vocês também o diário de atividade física, né? A pessoa vai fazer atividade física dentro do possível, desse caminhar na quadra, né? Daqui a pouco ela está fazendo mais, a meta vai aumentando de tamanho, né? Até ela conseguir ver que é possível.
Mas a gente não pode achar que essa pessoa, né, com um nível, né, de obesidade grau 3 vai sair fazendo um alto nível de atividade física, né? Tá? Elisa? Eu acho, assim, considerando esse caso, que uma meta de curto prazo teria que ser focado também em amenizar os sintomas gastrointestinais, né? Tanto de constipação quanto de diarreia, talvez até propor uma análise, né, através da escala de Bistro, ou, né, para que esse paciente comece a olhar para si de um jeito diferente, que é uma das dificuldades, é se colocar como prioridade, então talvez esse olhar mais centrado em si, né, avaliar questões de funcionamento intestinal, nesse ponto, assim, do que é mais agudo, do que está causando maiores complicações orgânicas, né, também. E aqui é um prato cheio, né? Porque a gente tem também a questão do sono, né? Vamos ver, agora eu consegui abrir aqui. Na hora que entra a mensagem, se eu clico em cima, eu consigo abrir. O que a gente pega no. A primeira coisa que eu pensaria é se realmente é síndrome do intestino irritável, porque daqui a pouco tem uma outra doença inflamatória também. Exatamente. Pode ser também, né, relacionado a desbiose ou, né, o próprio estresse e tudo relacionado ao sono, tudo influencia, né? E, né, aí, realmente, Crohn, retocolite, celíaca, aí, exames, né, tantas coisas que pode ocorrer, sim. Uhum. Mais grave ainda. Então, rotina, eu acho que essa questão da rotina, né, estabelecimento de uma rotina alimentar, de sono, de atividade física, é o que a gente quer no médio prazo, né? Porque tudo isso vai ser necessário para ficar. Não é uma coisa que a gente quer, né, que venha vindo. E pensem, gente, que para isso, às vezes, e eu falo muito aqui nas aulas com os alunos, né, de graduação, eles não me deixam mentir, que é evitar o reflexo de consertar as coisas, né? Quando a gente olha uma paciente muito cheia de demandas e necessidades, a vontade que dá é sair consertando tudo, né? Vamos organizar, vamos fazer a listinha, né? Se tu conseguir, se tu olhar aqui, a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas aqui a gente precisa ir com calma, né? E por mais que leve tempo, e a gente sabe que as consultas, né, os retornos e tudo mais, né? Paciência, paciência. A pessoa demorou um tempão para chegar até aqui também. Ela levou anos nesse processo. Então, a gente vai organizar dentro da prioridade, pensando na gravidade da situação, né? E também dentro do que ela consegue começar no curto prazo. E aí a gente vai deixando lá, deixa lá nas nossas observações, lá no prontuário dela, para ir a longo prazo modificando. Tá? O que mais? O que mais? Mais alguma contribuição? Aqui no final, ainda a gente colocou rede de apoio, né? Então, o que é a responsabilidade do usuário, que é aquilo que o Dr. Alan falou. O que é de responsabilidade da família, por exemplo? Contribuir para redução na compra, disponibilidade e consumo de alimentos ultraprocessados e aumento de frutas, verduras e legumes, por exemplo, né? O que mais? A usuária, organização, de quê? De lanches? O que tu acha, Elisa?
Eu acho que organização de lanches e baseados em então, tá, deixa eu pensar. Natura. incluir verduras e legumes no almoço e jantar. Estamos falando de, assim, tô sendo muito superficial aqui, tá, gente? Porque a gente falou tanta coisa. Talvez alguma coisa, eu pensaria em algo para redução de estresse, talvez, assim, alguma, algo que a paciente faria por si mesma, sabe? Não sei. Ideias, algo que gosta de fazer, né? Não necessariamente a atividade física nesse primeiro, né, nesse primeiro momento, digamos assim, mas algo que goste de fazer e que consiga dedicar esse tempo para aquilo e não só para o trabalho, né? Que é uma questão que acaba sobrecarregando bastante. Isso, um hobby, nesse sentido, eu pensaria. Isso que o Dr. Roberto colocou aqui é o mais comum, não é, gente? A mulher vem querendo mudar por ela, pelos filhos, que todos têm uma alimentação mais saudável, e o marido é aquele que diz, mas ele precisa de substância. Ele quer comer e ele não abre mão disso, daquilo, né? Então, Verdade. trazer esse marido para perto, né? Para consulta, às vezes é bem complicado, né? E para ajudar, né? A gente vê muitas vezes a mulher tendo que fazer separado para ela, né? Eu vou fazer um arroz integral só para mim. Ou, eu faço salada, mas só eu que como, né? Essas coisas nesse sentido assim, né? Também. Então, lá em casa, eu não compro, mas meu marido compra, né? Refrigerante, salgadinho, coisas assim, até para as crianças também. Então, realmente é um manejo bem complicado, né? E que, quando possível, a gente tenta trazer. Realmente, eu já fiz isso, eu trouxe o marido para consulta, mas não é sempre que eu sei que nem é sempre que eles vêm, né? E que a gente consegue manejar. Fala, Elisa. Pensando nisso, me fez lembrar de um caso que a mulher ela não podia contar para o marido que ela estava indo na nutricionista, por conta do preconceito e do tanto que ele não gostava que ela participasse de nada, assim, sabe? Que ele tinha ciúmes, né, por ela participar de qualquer coisa, tá se cuidando, enfim, né, como algo negativo, o que que ela queria fazer, né, o que que ela queria fazer lá, por que que ela queria emagrecer, enfim, eu já ouvi isso em atendimento, então é bem mais desafiador do que a gente imagina às vezes, né? Porque depende de outras situações, de outras pessoas e uma realidade que a gente não tem controle enquanto profissional, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso horário, né? Aqui a gente fez mais rapidamente, não necessariamente fosse só isso. Ó, a Larissa colocou isso, a Elisa falou, isso que a Elisa falou acontece mesmo, né, Larissa? E aí é uma questão também, né, relacionada a gênero, né, machismo e tudo aquilo, né? E que a gente vê que precisa trabalhar até o empoderamento, né, dessas mulheres e que elas precisam desse encontro aqui, ó, né, para que elas encontrem a necessidade e a percepção de que elas merecem, né, esse autocuidado, esse valor, e que se o marido não quer se cuidar, né, o azar é dele, mas que elas vão se cuidar sim, né, e vão fazer o melhor por elas, pelos filhos delas, né. E que bom que muitas delas conseguem fazer isso e deixar eles, né, que cuidem, continuem comendo do jeito que eles querem, né. Bom, uma vez eu fui numa
lá na São Bento, acho que era, numa dessas estratégias aqui no interior, de saúde da família, e aí elas ficam com aquela coisa da banha, né? Quando a gente fala da banha, meu Deus, é aquele terror. E daí eu falei do azeite, né? Do óleo, na verdade, óleo de soja, né? E daí a mulher disse, tá o filho junto, criança pequena, né? Eu vou colocar junto embaixo da pia onde eu guardo a banha, eu vou colocar o azeite, eles chamam de azeite, que é óleo. Eu vou colocar na comida, meu marido nem vai ver, eu boto um pouco de um pouco do outro, eu vou misturando. Não, fica falando pro filho cuidar e não falar, porque ela ia fazer, já ia começar a mudar, não quero saber. Né? Porque é ela também que controla, e a gente tem que ir empoderando e dizendo que é ela que manda na cozinha, ela que manda nas compras e vai tentando mudar. Pessoal, aqui no final é após, né, vários encontros, as questões que vão sendo modificadas, né, para avaliar os resultados que estão sendo alcançados. Não adianta fazer isso, como a Cris falou, né, tem que ir retornando, dando retorno para a equipe, pensando junto de novo, né, o que deu certo, o que não deu, quais foram as estratégias utilizadas, que funcionaram, se tem que definir novos rumos para o tratamento, né, e não necessariamente preencher só o que está aqui, ou preencher isso aqui, né? Nem sei como que eu ia perguntar para a Cris, mas eu vi que ela está lá no grupo de gestantes, então não deu tempo, né, da gente conversar muito bem, mas eu perguntaria para ela como que eles estão fazendo, depois, num outro momento, a gente pode pedir para ela, se possível, comentar ali no grupo nosso, né, no WhatsApp, como que está sendo feito ali no mutirão, né, em relação a isso, é uma discussão, quem o traz, né, como que ficam as metas definidas, se tem alguma sistematização do caso, assim, seria interessante para a gente saber, tá? Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa, trazer alguma contribuição? Hoje a gente fez um adendo aqui nesse formulário de presença, a Ana colocou mais uma vez aqui o link aqui no chat, tá? Para vocês assinarem a nossa presença. A gente colocou uma perguntinha, né? Se o encontro de hoje trouxe alguma reflexão para vocês, alguma contribuição, ou enfim, né? Que a ideia de hoje era que a gente queria que vocês comentassem mesmo, que vocês trouxessem suas angústias ou suas contribuições dos casos que vocês avaliam, do que vocês trabalham, de como é nos serviços. E a gente sabe que não muda muito, que o que vocês encontram é muito parecido, pelo que vocês foram falando aqui no dia a dia, né? E que as dificuldades são sempre as mesmas também, de adesão, as dificuldades de prática mesmo, né? Das pessoas colocarem em prática e darem continuidade ao tratamento, mas tenham certeza que o que a gente vai trabalhar nos próximos encontros vai ser muito nesse sentido de estratégias para mudança, para promover a mudança, né? Não são mágicas, infelizmente, a gente gostaria de ter, né, algo muito mirabolante que nos trouxesse mais resultados, mas que a gente não vai desistir de tentar, né? E de trazer essas estratégias, de colocar em prática, que a gente vai fazer no nosso trabalho para que pequenas mudanças sejam alcançadas. Eu acho que um valor muito importante do nosso trabalho e que a gente tem visto é que, mesmo quando a gente acha que não muda peso, não faz tanta diferença, meu Deus do céu, faz, né? Faz, as pessoas ficam com aquilo na cabeça, elas começam a agir diferente. Um trabalho de formiguinha, às vezes, em pequenas mudanças. E que, às vezes, a gente está muito focado também no peso e preocupado com algumas outras questões, mas não consegue ver pequenos benefícios que a gente vai trazer, tá? Não sei, vou abrir um minutinho aqui se mais alguém gostaria de falar, eu não paro de falar, eu digo quer falar e não fico quieta. Tudo bem?
Isso então, pessoal, ok? Certo? Então, muito obrigada por hoje, tá bom? E até o próximo encontro. Preencham aqui a nossa ficha de frequência e coloquem um relatinho aqui para nós, tá? Obrigada.